Sim, sim. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Se você está com a sua Bíblia, é o 6º livro da Bíblia, chamado Josué, capítulo de número 1. Se você não tiver, acho que a Angélica vai para a tela. É muito bom a gente poder se reunir para louvar, cantar Jesus, falar sobre fé, oração. Sem isso não dá para a gente viver. Esse mundo é muito difícil, mas Deus está sempre conosco. Vamos ler então, capítulo 1, versículo 7 de Josué. Diz assim, Deus está dizendo a ele: somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvia dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Verso 9, não fui eu quem te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, nós precisamos ouvir. Peço que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, porque a tua vontade é melhor que a nossa. A tua vontade, Senhor Deus, ela é completamente confiável. Nós podemos, ó Deus, nos render por completo e pedir, ó Deus, que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Obrigado por esse momento, Senhor Deus, de palavra, adoração, tudo isso é maravilhoso. É um privilégio, Senhor Deus, que às vezes a gente vai perdendo a sensibilidade de entender como isso é precioso. Aumenta a nossa fé, o nosso pedido, nos abençoe, ó Deus, nesse dia, no nosso espírito, tocando, Senhor Deus, as partes mais profundas do nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero começar dando um título, um tema para essa mensagem. O tema é: se você não vencer a indecisão, ela vai acabar matando você. Ok? Baseado, então, no texto que nós acabamos de ler. O que está acontecendo? Moisés tinha acabado de morrer, certo? Com 120 anos, ele guiou o povo por 40 anos no deserto, e Josué foi o seu sucessor. Josué se chamava Oséias, e o nome dele veio a ser, veio a ser Josué. Josué, a tradução de Josué do hebraico para o grego é Jesus. Então, Josué, Jesus é o mesmo nome, tá? Igual Saulo e Paulo. A diferença só estão nas línguas diferentes. Tem gente que diz, porque Paulo, antes de converter, ele chamava Saulo, depois converteu, chamava Paulo. Não existe isso, tá? Então, na língua hebraica, ele é Saulo, no grego, ele é Paulo, é a mesma coisa. Então, pois bem, dito isso, ele se torna o líder de Israel. Israel, uma grande nação, passou 40 anos no deserto, mas eles são mais de um Jordão, porque a terra prometida, terra de Canaã, que manava leite e mel, eles estavam indo na direção dela e não tinha outro caminho para que eles pudessem chegar nela, a não ser atravessando esse rio. E então, nós temos um líder que as pessoas não confiam muito. É só você lembrar que Moisés, Deus fez tanta coisa através de Moisés e o povo ainda ficava duvidando de Moisés, né? A culpa é sua, que nos tirou do Egito, era melhor a gente ter morrido lá. Agora você imagina o Josué que entra do nada, mesmo ele tendo andado com Moisés durante esse tempo todo aí, a desconfiança das pessoas é muito grande, né? E Josué vai para a oração. E o que Deus vai fazer é algo muito grande. Mas antes de Deus fazer isso, o Senhor Deus ele vai encorajar Josué em algumas coisas muito importantes. Então, se a gente olhar para a nossa vida, a gente pode parar para perceber quantas vezes a gente fica paralisado por causa da indecisão, tanto no trabalho, quanto na vida sentimental, na família.
ou até mesmo na nossa vida espiritual, na nossa fé. A indecisão, então, ela trava tudo, certo? E é uma coisa que é uma coisa realmente maligna. Se você lembrar do que Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, ele diz assim, que seja o seu sim, sim, e o seu não, um não. Porque o que passar disso provém do maligno, ou dá espaço para o maligno atuar. O que isso quer dizer? Nós temos que ter uma palavra que não faz curva. A nossa palavra tem que ser reta. Nós precisamos o quê? Falar e cumprir o que nós falamos. Deus abençoa pessoas posicionadas, pessoas que têm decisão. Esse tipo de gente você vai perceber que eles estão sempre galgando posições maiores porque eles estão tomando decisões. E se você parar para pensar nas pessoas que você conhece, ou talvez você fazendo uma autoanálise, você percebe quantos meses e anos as pessoas não perdem na vida por causa de indecisão. E tem uma coisa a mais. A questão da indecisão é o seguinte: muitas pessoas estão sempre presas na indecisão porque não estão dispostas a largar uma oportunidade, um caminho, um caminho B, certo? Um ponto B. Vamos dar exemplo. Como de um rapaz que ele tem uma namorada, mas ele não sabe se vai dar certo ou outra, aí ele tem uma outra garota que gosta dele, ele enrola aquilo ali. Então, o namoro não vai para frente, nem aquela amizade que está se fortalecendo que poderia virar um namoro, futuramente um noivado, casamento, e a coisa não anda. E agora eu quero que você pare para perceber isso com relação também ao trabalho. Muitas pessoas elas ficam indecisas, tenho medo de sair disso, de passar necessidade, mas eu preciso tentar outra coisa, porque do jeito que está não dá mais. E esses pensamentos vão passando pela mente das pessoas por meses e anos, e as pessoas não saem do lugar. Então, o Senhor, Ele espera que haja decisões da nossa parte. É como eu sempre falo, porque muitas pessoas perguntam para mim, né? Pastor, como é que faço para saber se uma pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus para me casar? Deus ele vai mostrar no meu coração de uma forma muito clara que essa pessoa vai dar certo comigo. A verdade é, você precisa usar a sabedoria que Deus te deu. Pare de jogar a responsabilidade para Deus, porque Deus ele coloca sobre nossa sabedoria para nós termos a responsabilidade de tomarmos decisões e para depois a gente não virar para o céu e dizer, aí, Senhor, eu fiz e não deu errado. A maioria das pessoas elas querem receber uma oração, né, para ter uma direção específica e se der errado, bota a culpa em Deus e segue a vida. Desencargo de consciência. A gente não pode fazer isso. Deus nos deu sabedoria para avaliar as coisas e tomar decisões. Então, você está avaliando uma situação na sua vida sentimental, no seu trabalho, você avalia então com sabedoria, olhando caráter, olhando postura, olhando se a pessoa tem palavra, olhando se essa pessoa, acima de tudo, crê em Deus, ama Deus acima de tudo, se é uma pessoa então que está caminhando nessa mesma direção que você, da fé, porque sem Deus, hoje em dia, vida sentimental não anda não, viu? Está tudo muito bagunçado. Então, a indecisão, ela destrói as nossas vidas e ela é que nos leva a fazer esse tipo de oração. Deus, por que está demorando tanto para acontecer? E a resposta é, nós oramos muitas vezes dessa forma porque nós não tomamos decisão e aí as coisas demoram para acontecer. Entende? Deus, ele não é tardio, certo? Em cumprir a sua promessa. Salomão escreveu, se a promessa de Deus se tardar muito, o coração chega num abatimento profundo. O próprio Deus diz que ele não tem prazer em ficar prolongando por demais, porque o coração humano também não aguenta demais ficar esperando. A gente precisa de decisão. Então, se você volta lá em Josué comigo, se der para colocar aí, que a gente leu, veja a palavra do Senhor, verso 7. Olha o que Deus diz. Somente seja forte e seja corajoso. Deus não está dizendo, eu vou te fazer forte e vou te dar coragem. Deus está dizendo o que para ele? Seja forte. Você, papel seu,
certo? Decisão sua, seja forte e seja corajoso. Aí a questão que fica é, pastor, eu não tenho a capacidade de ser forte ou ter coragem para tomar uma decisão muito importante na minha vida. A grande questão é, alguma decisão vai precisar ser tomada. E eu sei, muitas vezes nós temos muitos traumas no coração, por muitas coisas que a gente viveu na vida, e isso nos impede de tomar decisões, e isso faz com que o nosso coração fique tímido e covarde, né? A timidez e a covardia, na Bíblia, elas estão, assim, um pouco associadas nesse sentido, que é a falta de atitude. Então, nós precisamos compreender isso de forma clara, que nós precisamos ser fortes e ter coragem. Tudo isso a gente vai adquirir dessa forma aqui. Olha, de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde você andar. Aí veja esse verso 8. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você possa cumprir fielmente tudo que está em seu caminho, será bem sucedido. Conseguir ter coragem e força, mesmo que você esteja machucado no seu coração, mesmo que você tenha muitas feridas na sua alma, palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Ter a mente renovada pela palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus começa a falar mais alto do que as nossas dores, os nossos traumas, a nossa vida começa a andar. E como que a palavra de Deus fala mais alto? Quando nós começamos a nos dedicar mais a ela. O texto diz, né? Leia, medite. O Senhor é bem claro em dizer, então, que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Né? Ler alguma coisa, a gente pode ler e esquecer agorinha. Meditar numa coisa, a palavra meditação está muito próxima da palavra ruminar, sabe? Quando você pega um animal aí, não sei, cavalo, que ele come, ele vai ruminando aquilo. Então, meditar é isso. É você pegar a palavra do Senhor e você medita nisso. Você medita. O Senhor, ele diz que sim, ele tem essa promessa, eu ando nessa obediência e eu tenho certeza que ele vai me abençoar. Isso vai gerar, então, a coragem, vai gerar a força e a fé necessária para a gente avançar. Porque a grande questão é que a indecisão, ela mata a nossa fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, isso nós precisamos, então, tirar do nosso caminho, tirar da nossa vida, para que Deus possa, então, nos abençoar. Então, a indecisão gera estagnação. A indecisão faz com que a gente fique parado na frente do Rio Jordão. Então, Josué estava recebendo, né, esse fortalecimento de Deus, e eles iam atravessar o Rio Jordão. E o Senhor disse a ele, eu vou abrir o rio, assim como eu abri o Mar Vermelho, Moisés e o povo passou, eu vou abrir agora o Jordão, e vocês vão passar. E vai servir de prova de que eu estou com você também, para o povo te respeitar como líder. Né? E não deu outra. Ele não titubeou, inclusive muita gente achou que não ia acontecer. No capítulo 24 aqui de Josué, né, ele vai dizer assim para o povo, vocês estão indecisos? Eu já tomei uma decisão. Eu e a minha família, nós serviremos o Senhor e nós vamos atravessar esse rio e vamos adiante. Nós não vamos ficar aqui, né, pensando no que fazer, isso e aquilo. Não tinha para onde ir. Por isso o texto diz que a gente leu agora, em Josué capítulo 1, não olhe para a esquerda nem para a direita. Não tinha saída, era só deserto. Então voltar para o deserto, então ou você passa dessa fase, ou então você vai continuar em círculo, certo? Andando em círculo, sem que haja nenhum tipo de progresso em nenhuma área da vida. E essa palavra eu quero que você pense nela, para você aplicar em todas as áreas da sua vida. Na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida matrimonial, na sua vida como pai e mãe, na sua vida como administrador da sua casa, das suas finanças, de qualquer coisa, da sua vida social, das suas amizades. Você precisa pensar sobre isso. Não é? Então, por exemplo, se existe
uma amizade que já não é mais amizade e que tem que haver um corte, mas que você tem aquela coisa, ah, não quero cortar porque vai decepcionar a pessoa, deixa eu te dizer uma coisa, corte isso. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, pastor batista do século XIX, ele diz assim, aprender a falar não vai ser muito mais importante que você aprender a falar latim. Em outras palavras, naquela época o latim era a língua, né, do mundo, certo? Não se ele fosse falar hoje em dia, ele ia dizer assim, é mais importante você aprender a falar não para as pessoas em muitas situações do que aprender a falar inglês. Para você ver a força que tem essa questão. Porque até isso, essa dificuldade nossa de falar não, ela é uma coisa que é fruto de situações que ficaram mal resolvidas no nosso coração. Pode ser em qualquer área. Pode ter sido que você passou no trabalho, em igreja, não interessa. A questão é que a gente precisa ter coragem de falar não para algumas coisas, cortar certos tipos de amizade, cortar certos tipos de gracinha. Às vezes tem pessoas que brinca com você de forma que você não gosta, de forma que que fere, que machuca, tem que cortar. Ó, não gosto desse tipo de coisa, não brinca comigo desse jeito, não. Sou seu amigo, você tem liberdade comigo, mas isso aqui, ó, eu quero que pare. A gente precisa começar a ter esses tipos de posição, porque isso é sair desse limbo aí, que às vezes a gente fica sendo machucado toda hora por falta de posicionamento. Porque ninguém sabe também até onde a gente vai, até onde a gente fica, né? Você já percebeu? Quando um casal se posiciona muito bem que eu estou falando, hein? Quando um casal se posiciona muito bem, dificilmente você vai encontrar, por exemplo, uma mulher dando moral para um homem ou um homem dando moral para a mulher. Estou falando casal de verdade, não estou falando dessas confusão que tem aí fora, não, né? Que o povo vai lá, casa, aí vai lá o cara para academia, toma bomba, bombadão, com as regatinhas. É óbvio que vai ter coisa, né? O cara está querendo se mostrar nisso, a mulher também pode querer, e aí pode ter. Mas um casal mesmo, certo? Isso aí diminui drasticamente, né? Eu vejo minha vida com a Angélica. A gente sofre pouquíssimo, quase nada de assédio. Por quê? Porque o nosso casamento está saudável. Nós estamos juntos, firmes, sabemos o que queremos e não tem espaço para outra pessoa, para outro tipo de coisa. Não tem espaço para insatisfação. Se tiver insatisfação, é a gente que conversa. Ninguém vai entrar no meio, né? Eu não vou falar mal dela para outra pessoa e nem ela mal de mim. A gente conversa e a gente fala para o outro que o outro não está gostando e a gente se fortalece dessa forma. A nossa casa vira uma rocha, então. Porque dessa forma, se o casal é forte, os filhos ficam fortes também. Então, quando a gente toma decisões firmes, até isso começa a mudar. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer existe pessoas ruins que ficam dando em cima de homem casado e de mulher casada. Mas o que eu estou querendo dizer é que a postura de um homem casado, quando é uma postura reta, e a postura de uma mulher casada, quando ela é reta, você vê que diminui, ó, muitíssimo. Ainda que aonde você esteja seja um lugar meio que propício para esse tipo de coisa. Mas é a nossa decisão, é o comportamento. A decisão muda o comportamento, muda a forma como as pessoas olham para nós, olham com mais respeito, entendeu? Olham com uma forma mais séria, com maior seriedade. Entendem que nós não estamos em busca de qualquer coisa, a gente está em busca de alguma coisa séria, definitiva, né? A própria palavra definitiva, ela também está no contrário da palavra indecisão. Então, reconhecer a origem da indecisão é reconhecer que às vezes está faltando confiança da nossa parte em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie o teu coração no Senhor e não se deixe enganar pela tua própria mente. Certo? A nossa mente vai tentar nos enganar, porque a gente sempre vai pensar, se você tem uma oportunidade, você sempre vai pensar, ah, mas eu vou fazer isso, eu posso perder dinheiro, ah, mas se eu mudar aquilo, eu posso, tenho medo de não conseguir emocionalmente aguentar o estresse, ah, mas se eu fizer isso aqui, eu não sei se tem dinheiro para sustentar uma família, não sei se eu estou pronto para casar. Gente, se a gente ficar nessa, e se a vida não anda para nada, certo? Você pode ter provas aí na sua vida
E as coisas que você mais foi decidido foi a que deu certo. Quando eu casei com a Angélica, a gente não tinha nada, 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 nada. A gente casou sem nada, né? E as coisas vão acontecendo. Por quê? Eu tinha um chamado, eu já era pastor, tinha sido ordenado pastor, tinha terminado a faculdade. E eu encontrei a Angélica e falei, ó, sou um pastor, quer casar comigo? Ela falou, quero. A gente casou em 30 dias. Desse jeito. Eu conhecia já a família dela e ela, quando ela era menina, 13 anos. E depois eu reencontrei. Eu sabia que ela tinha compromisso com a igreja também, a família, e perguntei se ela queria casar. Ela falou que sim, e assim foi. Então, assim, foi por decisão. Eu sempre quis o quê? Servir a Deus, ter uma família, ter filhos, né? Não estou dizendo que você tem que fazer igualzinho eu estou falando, tá? Mas eu estou dizendo que quando você tem decisão, são as coisas que Deus mais abençoa na sua vida, né? Igual, será que está pronto para ter filho ou não? Ele teve filho, né? Casou, menos de 2 anos, então, vamos sim, claro, é um sonho seu, vai ter filho. Deus abençoa. Então, a gente não pode viver com medo, certo? O medo paralisa, o medo rouba da gente coisas tão preciosas, igual o povo de Israel querendo ficar lá. Gente, Deus já tinha aberto agora, se a gente for considerar o capítulo 24, já tinha aberto o Rio Jordão, diante de Josué, e o povo com medo de passar, com medo da água fechar, enquanto eles estão atravessando, porque é muita gente, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Mas passa, atravessa esse negócio logo, sai desse sofrimento logo, porque indecisão é sinônimo de sofrimento. Indecisão é sinônimo disso, de uma vida que está amarrada, presa. É horrível. Às vezes a gente começa até a pensar que é demônio, começa a pensar que é inveja, começa a pensar que alguém está trancando a nossa vida. E não, entende? Isso é fundamental, esse verso aí. E todos os dias leia ele e põe ele na sua oração. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Que o Senhor nos lembra, confia o teu coração no Senhor e não, né, se deixe enganar pelos seus próprios pensamentos. Que é isso? O pensamento às vezes vai falar que você não tem condição. Mas tem hora que a gente tem que expandir, não tem? Tem momento da nossa vida que a gente tem que falar assim, eu preciso fazer alguma coisa a mais, porque senão eu vou morrer desse jeito aqui. Então, nesse a mais, às vezes você vai fazer alguma coisa que você vai, de alguma forma, pedir ajuda para alguém, você vai tomar um passo de fé, você vai ir adiante, mas não pode ficar mais daquele jeito, se você quiser avançar. Senão vai ser sempre aquela mesma coisa. Você já percebeu que, infelizmente, né, as pessoas normais, que a gente convive no dia a dia, elas praticamente vivem a vida inteira no mesmo nível? Por exemplo, se você for olhar para os seus pais, né, ou para pais de amigos seus, né, mais ou menos a esses amigos aí, que eu estou considerando aí, eles estão contentes em ficar ali no nível dos pais, sabe? Se os pais conseguiram comprar uma casa e ter um carro, o filho, entendeu? É aquilo ali, não, aprendi com meu pai e tal, vou comprar uma casa, comprar um carro, minha vida, sabe? A gente fica sempre limitado e sempre fica usando esses exemplos para não seguir adiante, entendeu? Eu não estou dizendo que para a gente comprar coisas, eu só estou dando um exemplo para a gente compreender que a gente pode ir mais além, né? E que a gente deve lutar para ir mais além. E isso é maravilhoso. Então, não tenha medo, né? Então, a pergunta que em quais decisões você tem confiado mais em si mesmo do que em Deus? Quais decisões na sua vida que você está olhando e falando, não vou fazer não, porque senão eu vou ser prejudicado, isso e aquilo. Tem que tomar decisão. Entendeu? Quando você resolve fazer um negócio novo na sua vida, expandir a sua vida, os seus negócios, qualquer coisa que seja, você vai sentir ali uma angústia, um medo no começo, mas tem que ir em frente, tem que caminhar, tem que seguir, senão não anda, certo? Então, você vai perceber que, além da gente ter a palavra de Deus, o próprio Deus também, ele diz que em oração nós podemos buscar instrução. Nós temos um Pai muito bom que nos mostra a direção também. Então, nós não estamos sozinhos, só tendo que fazer força, sem saber de nada que está acontecendo. Temos um Deus que podemos confiar, um Deus que gera fé no nosso coração pela sua própria glória, um Deus que derrama graça dentro de nós, um Deus que diz
Se posicione. Por quê? Porque eu sou com você. O Senhor disse em Deuteronômio assim: eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Aí ele diz assim, Deus é tão bom, né? É um pai, né? Soprando no ouvido. Né? Eis que coloco diante de ti caminho de bênção e maldição. Aí está escrito assim: escolhe o caminho da bênção para que você viva. Parece um pai soprando no ouvido, né, do filho, o que o filho tem que fazer. Então é isso que Deus costuma fazer. O Senhor Deus, Ele coloca sempre dois caminhos diante de nós, mas Ele sempre está soprando dentro de nós o caminho que a gente tem que seguir, mesmo que às vezes a gente perca a paz. E olha isso que eu vou te falar. Tem muita gente que tem a falsa ideia de que quando a gente está sem paz, que Deus não está nas coisas. Espera aí. Quando nós temos que tomar decisões, nós vamos entrar num campo desconhecido, ok? Campo desconhecido é sair da zona de conforto. Entrar em um lugar que você não está confortável, que você não sabe como agir, não gera paz não, gente. O que a Bíblia nos ensina é que, por cima de tudo, Deus estará sobre nós, nos guardando, abençoando, e a paz ela vai vir, mas no primeiro momento não vai ter paz. O primeiro momento é o desconforto. É igual, a gente pode usar, é igual você começar a fazer dieta. A princípio aí, a pessoa, se ela tem alguma compulsão aí, sei lá, de doce, ela vai passar uns 15 dias apertado, mas o negócio depois vai melhorar bastante. A atividade física também, vai passar aí umas 2 semanas apertado, né? Mas depois o corpo começa a se desenvolver melhor, com menos dores, quando você se estiver se exercitando. E assim é com Deus. Salmo 32, no versículo 8, diz: Deus dizendo, através de Davi: eu te instruirei e te ensinarei nesse caminho que você deve andar. Deus é muito bom, Ele nos instrui e nos direciona então. Então Deus, Ele nos guia, nós podemos buscar a direção dEle e podemos ficar felizes. Tome decisões com coragem. Se for para você sair dessa igreja hoje com uma palavra, pastor, falou um monte de coisa, não entendi nada. Saia com essa. Olhe para a sua vida, vai fazer uma reflexão agora e vai dizer: essa área da minha vida aqui está faltando decisão, está faltando coragem. É uma área que está flutuando, não está na esquerda nem na direita, está ali, tá? E tem que ter uma decisão. Tem que ter uma decisão para ir para algum lugar. Ou vai ou não vai, né? Então, a gente precisa fazer isso, porque a indecisão, ela termina quando nós damos o primeiro passo. Então, isso é que é maravilhoso. Tomar uma decisão não é só quando você faz uma coisa grande. Um passo que você toma na direção da decisão já vai trazendo esse clareamento que eu estou falando que existe, né? O coração fica turbulento, mas um passo que você dá, você já vai vendo a presença de Deus em você. E aí você vai cada vez mais, certo? Ali entrando nessa zona que é desconfortável, mas vai começando então a compreender ela muito bem. Então, pequenas ações nos levam a vencer a indecisão e a gente tem que tomar cuidado para não esperar que Deus dê tudo de bandeja pronta. Ele espera de nós obediência. Então, decisão é um ato de obediência e o Senhor Deus espera isso da gente. Então, nós precisamos compreender isso, que tudo que a gente viveu até hoje, Deus usou para nos ensinar, certo? Ele usou para nos ensinar. Então, não fique se culpando ou pensando que você perdeu muito tempo na sua vida. Esse não é o intuito dessa palavra, tá? Não pense, eu podia ter feito isso antes, isso aqui. Esqueça isso. A palavra de Deus diz que em Deus não existe esse negócio de remorso, certo? Quando a gente cometeu algum erro, a gente pede perdão pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus desce do alto da nossa cabeça aos pés, e Jesus é o nosso advogado, está à direita de Deus, perdoando nossos pecados. Então pode se culpar pelo que já passou, certo? O que passou, passou. A Bíblia mesmo diz, Eclesiastes, nunca diga que os dias passados foram melhores que os atuais. Você vai dizer, pastor, antes eu ganhava mais dinheiro. Calma, hoje em dia você tem mais experiência e maturidade. Hoje é melhor do que o ontem, pode ter certeza disso. É Deus quem garante essa situação. Então a gente conclui fazendo isso, fazendo essa reflexão, para que a gente então possa orar. E eu queria então que você pensasse um minuto
sobre uma área da sua vida e logo depois nós vamos orar. Já percebeu um adolescente que vai entrar na faculdade? Tem várias formas de consultar o que vai fazer, né? Tem os professores, tem as habilidades naturais que a pessoa percebe ao longo dos estudos, no que a pessoa é bom para fazer. Tem o sonho do que a pessoa também quer ser. Tem inspirações que a pessoa olha e diz isso aqui, né, é bom. Então, a gente pode lembrar disso também. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, às vezes, quando também se estiver muito complicado, você pode contar com pessoas, né, que têm sabedoria para poderem falar, né, coisas que vão te ajudar a tomar decisão. Então, assim como um adolescente, um jovem toma decisão para ir para uma faculdade. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer então essa oração? Então, hoje é dia de parar de adiar as decisões. E isso começa com oração, né? Antes de tomar qualquer decisão, é oração primeiro. Porque Deus, em primeiro lugar, é o que faz as coisas acontecerem. Então, indecisão termina quando a gente confia em Deus. E orar é você dizer, eu confio. Entendeu? Então, vamos orar. E você pense nessa área da sua vida, para que o Senhor possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja, e eu peço ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor nos ajude a ter força e coragem, a meditar na Tua palavra, que qualquer área da nossa vida que esteja, Senhor Deus, ainda em situação indecisa, que nessa noite o Senhor nos ajude a confiar mais no Senhor do que nos nossos sentimentos, do que nos nossos medos, angústias. Cura o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a ter uma fé que é viva, que é prática. A Sua palavra nos ensina isso, Senhor. Fé é quando ela está sendo praticada. A fé não está só no âmbito da mente, do coração. A fé é quando a gente vive. E vive e tem o testemunho daquilo que o Senhor faz. O Senhor faz milagres. E faz milagres em todas as áreas da nossa vida. E o que eu te peço é, nos ajude a vencer a indecisão. Que o nosso sim seja um sim e o não seja um não. Nós não queremos dar espaço para o maligno, Senhor Deus, nos colocar dentro de muitos conflitos e dúvidas. Nesse dia nós te pedimos, destrava a nossa vida. Destrava, Senhor Deus, para que assim nós possamos chegar além, em todas as áreas. Pai, para a glória do Senhor. Josué, ser forte e corajoso. Não tema e nem te espantes, porque eu serei contigo aonde quer que tu ande. E eu farei com que aonde tu passar, tu possa prosperar. Senhor, o Senhor abençoa os que obedecem. E o fruto da obediência ao Senhor são bênçãos. Bênçãos em todos os níveis. Porque diz a tua palavra que nas regiões celestiais o Senhor já liberou todas as bênçãos. Que o Senhor nos chamou, ó Deus, e colocou o selo do Espírito Santo nos mostrando que nós somos salvos e que nós vamos herdar o reino de Deus. O Senhor colocou em nós esse Espírito para que nós possamos transmitir a sua palavra nesse dia, que o Senhor possa cuidar muitíssimo de cada um de nós. Eu sei que não é fácil vencer a indecisão, mas é possível. E é possível quando nós colocamos ela diante do Senhor. Portanto, ó Deus, eu te agradeço e te peço, age na vida de cada um que está orando, que está colocando aos teus pés, porque o Senhor mesmo confie o teu coração no Senhor e não se deixe confundir pelos seus pensamentos. Escuta o nosso louvor, é o nosso pedido a Deus em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus nesse momento.